Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início à live O Esporte na Escola. A ideia é que a gente possa falar um pouquinho sobre as perspectivas de como o esporte pode ser desenvolvido na escola. Então, a nossa ideia hoje é a gente poder falar sobre uma série de fatores que podem nos trazer benefícios do esporte na escola, mas também, de outra forma, outros tipos de possibilidades de esporte que talvez não sejam tão educativos, e a gente vai discutir isso hoje. Estamos recebendo aqui dois pedagogos, um do futsal e um pedagogo do vôlei, e um professor de educação física. Então, para a gente poder iniciar a nossa live, vamos então, primeiramente, conhecer os nossos participantes da nossa live. Então, aqui, à minha direita aqui, vou pedir, então, para se apresentar o nosso pedagogo do vôlei, o professor Alessandro. Seja bem-vindo, satisfação em tê-lo conosco. Beleza, boa noite, colegas, boa noite para todos. Meu nome é Alessandro, né? Tenho aí um trabalho já de um certo tempo com voleibol, já há mais de 20 anos. Trabalhei praticamente 20 anos aí com esporte formativo, mas também competitivo no Grêmio Náutico União. Trabalho há 11 anos já com voleibol no Colégio Monteiro Lobato, né? Onde nós temos também toda a formação, desde o mini voleibol até as equipes juvenis, né? E é um prazer estar aqui contando com vocês. Seja bem-vindo, professor Alessandro, é um prazer tê-lo conosco. Além de um excepcional profissional, é um querido colega do Colégio Monteiro Lobato. Estamos já recebendo o Birinha, seja bem-vindo, Birinha, sempre uma satisfação tê-lo conosco, sempre contribuindo, tenho certeza que o Birinha vai nos ajudar muito a falar um pouquinho mais sobre o processo do esporte na escola. E também o professor Marcelo Carvalho, que é o nosso professor da Escola de Futebol Bola na Rede, do Colégio Monteiro Lobato. Seja bem-vindo, professor Marcelo, uma satisfação tê-lo conosco. Vamos conhecer, então, agora o nosso representante da Educação Física, o professor Ubiratã da Luz. Então, professor, satisfação em tê-lo conosco, seja bem-vindo. Boa noite, gente. Mais aí uma live aí com dois colegas maravilhosos, né? Dois jovens, um pouco mais velhos do que eu, cada um, né? Enfim, eu aqui pintei meus cabelinhos. Mas é um tema bem interessante, né? Tudo que se trata de esporte é bacana a gente poder avaliar e poder, assim, avaliar não só a parte jogada, a parte esportiva, mas que a gente possa aqui nessa noite também, né, conversar um pouquinho sobre atitudes, né, comportamentos, formas de métodos de trabalhar, prestando atenção nesses detalhes também. Enfim, eu espero que seja uma noite muito construtiva e tenho certeza que isso vai ser, né, porque somos três colegas que amam aquilo que faz, né, e isso aí já é meio caminho andado. Bom, então seja bem-vindo, professor Biratã, professor Alessandro. Bom, eu sou o professor Daniel, sou graduado em Educação Física, sou mestre em Reabilitação e Inclusão e atualmente faço doutorado na área da educação. É importante que a gente possa deixar claro que, apesar de nós três sermos professores de Educação Física do Colégio Monteiro Lobato, na live de hoje, eu e o professor Alessandro estaremos falando em nome das atividades extracurriculares do Colégio Monteiro Lobato. Eu na parte do futsal e o professor Alessandro na parte do vôlei. E o representante da Educação Física do Colégio Monteiro Lobato será o professor Bira, para que a gente possa, então, falar especificamente sobre diferentes áreas do esporte que é desenvolvido na escola. Estamos recebendo nosso querido colega, professor Norberto Vieira. Boa noite, pessoas amadas e almadas. Seja bem-vindo, professor Norberto, é uma satisfação, um grande educador. Seja bem-vindo, professor Norberto. Bom, a ideia da gente poder contextualizar nesse primeiro momento, o esporte na escola, é a gente fazer duas reflexões. A primeira reflexão, deixa eu botar aqui o banner aqui para quem está acompanhando poder acompanhar, é a gente poder falar um pouquinho sobre a visão crítica do esporte, né? Essa visão crítica do esporte, ela é precedente da teoria crítica da sociedade, que se desenvolve através da teoria crítica
da Universidade na Alemanha, né, onde as teorias críticas da sociedade foram desenvolvidas, né, e a partir dessas teorias, elas se desenvolvem para várias áreas sociais, né, e dentre essas áreas sociais, temos a teoria crítica da educação, mas também temos os representantes da teoria crítica da educação física e do esporte. E entre eles encontramos o professor Dr. Walter Branch, que trabalha com referencial, onde ele faz um contraponto entre o esporte da escola e o esporte na escola, né? Então, o esporte da escola seria aquele esporte que, segundo Walter Branch, deveria ser um esporte adaptado, um esporte inclusivo, um esporte que tivesse que haver uma reorganização, uma estruturação do saber historicamente construído. Em contrapartida, segundo Walter Branch, o esporte na escola seria aquele esporte que reproduz o esporte de alto rendimento, as características do esporte de alto rendimento. Walter Branch deixa muito claro que esse esporte não deveria fazer parte do cotidiano, porque, segundo Walter Branch, se contempla nesse tipo de esporte o princípio do rendimento atlético desportivo, as comparações de rendimento, a busca de recordes, a regulamentação rígida das atividades, se exacerbando a concorrência e o individualismo, trazendo prejuízos para a igualdade e para a solidariedade. Basicamente, Walter Branch é um crítico da competição dentro do esporte escolar. Então, a partir desse primeiro referencial onde a gente vai conversar agora, queria saber do professor Alessandro, qual a tua posição, então, em relação a esses referenciais do professor Dr. Walter Branch? Tu concorda, Alessandro, que o esporte na escola ele tem que ser totalmente pedagogizado, indo até deslizando para um lado da recreação, e que o esporte e rendimento, nenhum tipo de características que se fazem parte do esporte de rendimento devem fazer parte da escola. Queria saber, então, a tua posição em relação a as referenciais do Walter Branch, por favor, professor Alessandro. Bom, eu acredito sempre num equilíbrio, né? Acredito que o esporte na escola ele tem que acontecer de forma lúdica, né? A ludicidade deixa a criança passar por todas as fases de uma forma mais harmônica, mais leve, né? Com aprendizagem muito mais tranquila, e aí sim, conforme o passar dos anos, nós podemos sim instituir uma aprendizagem mais direcionada, talvez para uma competição até, né? Para uma fase competitiva. O que nós vemos hoje é um padrão, né? Muitas vezes que se traz, né? Por exemplo, pegar aí o voleibol de alto nível, né? Eu vi colegas já querendo trazer para o ambiente escolar um padrão de treinamento que não se adapta à escola, que ele não é feito para a escola, né? E muitas vezes nós ainda temos esse pecado da receita de bolo, de pegar uma metodologia e querer instituí-la na escola. Então, eu acredito que com ludicidade, sim, seria a forma ideal de iniciar um esporte na escola, né? E aí, conforme a resposta do grupo que eu trabalho, sim, eu posso, aos poucos, instituir um trabalho mais direcionado e voltado, talvez, até para quase um rendimento. Muito bem, muito obrigado, professor Alessandro. Estamos recebendo aqui o pedagogo do futsal, o professor Marcos Carvalho. Seja bem-vindo, professor Marcos. É uma grande satisfação e felicidade tê-lo conosco. Tenho certeza que o professor Marcos, pela experiência que tem também, não só em futsal, como em atividades relacionadas à educação física, vai poder contribuir muito com a gente. Estamos recebendo também o Rafael Gomes. Seja bem-vindo, Rafael. Já vi algumas perguntas aqui. Assim que for possível, a gente vai tentar encaixar as suas perguntas aqui relativas à importância do aquecimento, relativas a alguns aspectos que a gente vai conseguir daqui a pouquinho abordar e também colocar dentro desse contexto. Professor Ubiratã, qual a tua posição, então, em relação a esses referenciais indicados pelo professor Dr. Walter Branch? Então, o esporte dentro da escola, ele deve ser exatamente o esporte da escola e o esporte na escola, o esporte de fora, não deve vir com as características tão marcantes do esporte de alto rendimento. Queria saber a tua opinião, professor Ubiratã. Pois olha, no momento que o Alessandro estava falando, eu aproveitei para
rememorar algumas coisas de início de jornada acadêmica, enfim, né? Que eu acredito que, como me dediquei sempre à educação física escolar, no início da minha jornada, assim, eu tinha muito no meu dia a dia com a gurizada a questão de qualquer joguinho que fizéssemos, a gente sempre tinha aquele clima, aquele fervor, que até eu entrava com a gurizada, né? Mesmo vendo que alguns resultados não era aquilo que eu esperava, né? Ultrapassava, em termos de atitudes, aquele pequeno joguinho, né? Que eu incentivava, talvez até de forma errada, né? Não querendo fazer aquilo, mas comecei a prestar atenção bastante no resultado, ou seja, após o que estava acontecendo, de que forma a gurizada se comportava, vamos dizer assim, né? E aí o tempo vai passando, né, gurizada? E eu também, dentro da escola, tive possibilidades de trabalhar com equipes, não vou chamar de alto rendimento, mas vamos dizer, naquela época, eu acho que, não sei se hoje se fala assim, a seleção da escola, né? Seleção do futsal, a seleção do vôlei. Então, eu tinha algumas horas dedicadas ao trabalho exclusivo com aqueles alunos que se sobressaíam em determinado esporte. No meu caso, trabalhei com o futsal, né? Tive uma época assim pequena numa escola com vôlei, mas foi uma passagem curta assim, né? Mas fiquei mais tempo no futsal. E aí eu já contei em situações, em lives anteriores, que antes de desagradar talvez alguns alunos, essa situação toda começou a me desagradar. E aí eu também comecei a entender um pouco mais o que eu queria com a educação física e com o esporte dentro da escola, né? E numa aula de educação física, por exemplo, temos turmas super heterogêneas dentro de um determinado conteúdo a ser trabalhado. Tem gente que está ali e não curte muito aquilo, não tem habilidades para aquilo, né? Em detrimento àqueles que têm e se sobressaem um pouco nas suas habilidades. Eu comecei a entender que quando a gente proporcionava jogos dentro da educação física, aquilo começava a ter situações muito chatas, né? Que pendiam para muita falta de respeito entre eles, né? Querendo igualar situações de jogo. E hoje eu tenho muito claro, que na situação da educação física escolar, muitas das atividades relacionadas ao esporte, eu faço adaptações, né? Eu incluo muitas situações, né? E eu tento levar a gurizada a entender isso, e não é uma coisa simples. Qualquer jogo para eles, para alguns alunos, né, tem assim na sua mente que é final de campeonato. Qualquer 10 minutinhos de jogo, às vezes serve para pancadaria, né? E eu tenho muito claro isso com eles, e isso é um papo logo de início de cada ano letivo. Quais são os objetivos da educação física nesse sentido, né? Todo mundo joga todas as modalidades, todo mundo procura, dentro daquilo que a gente vai dirigindo, respeitar o próximo, e a gente batalha para que isso aconteça. Todo mundo tem o direito de jogar, né? Seja ele, vamos falar da nossa linguagem, melhor ou pior, né? Todo mundo tem o direito de jogar. Então, no meu trabalho, não entra nada que eu digo que é ligado diretamente à busca de resultado através da competição. Agora, é óbvio, né, que a gente
não retira isso deles, né? Eu acho que ter uma veia competitiva, eu acho que todo mundo tem que ter um ideal para buscar alguma coisa. Agora, a super competição ou vencer a qualquer jeito, isso sim que eu acredito que nós, educadores, temos que ficar com os olhos e os ouvidos bem abertos para prestar atenção de que forma isso acontece, né? Mas, obviamente, que não retirar essa vontade de um aluno chegar, entrar na aula, fazer um timezinho ali na hora e querer ganhar do outro time. Isso é perfeito, né? Eu acho isso bacana, né? Mas tudo dentro de um nível. E esse nível a gente vai construindo, né? Então, eu sou a favor do esporte da escola e não na escola. Por enquanto, vamos deixar por aí. Muito obrigado pelas contribuições, professor Ubiratã. Estamos recebendo 3 educadores esportivos aqui, do mais alto gabarito, professor Jorge Elias. Seja bem-vindo, professor Jorge, e vou aproveitar essa live para reforçar o pedido. Retorne às suas lives, estavam muito boas, professor Jorge. Eu era um espectador afinco de todas. Volte às suas lives. Outro educador brilhante, professor Léo da Lastra. Seja bem-vindo, professor Léo. Saudade do amigo. Saudade, Léo. Muita satisfação de ter conosco. Foi um grande colega que nós tivemos lá no Monteiro Lobato. O Evandro Lunardelli também, outro educador, educador físico, também da área do futebol de salão. Né? Também seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Sim, sejam bem-vindos também aí, professor Lucindo Júnior, né, coordenador da Educação Física do Colégio Pastor Domes, um grande formador e um grande treinador de voleibol, uma pessoa que, né, aprendemos junto, me ensinou muito sobre voleibol, uma excelente pessoa. E o Henry Ventura, nosso colega de música, aí, né, uma grande pessoa e um grande formador também. Também estamos recebendo aqui um querido aluno, César. Que saudade, César, hein? Muito bom ouvi-lo, saudade desses mestres, muitos ensinamentos que levo para a vida. O César era um dos meus craques do bola na rede ali, olha, jogava muito habilidoso no futsal. Saudade de ti, César, hein? Muita satisfação e muita felicidade de estar aqui conosco, né? Antes de eu dar o meu retorno sobre o que eu acredito em relação à visão crítica do esporte na escola, o professor Jorge já adiantou alguma coisa para a gente aqui. Ele diz o seguinte: lembro que no Colégio Monteiro Lobato tínhamos grupos de alunos que participavam de equipes de vôlei, futsal e futebol. Este gosto pela prática competitiva sadia se acontecia devido ao estímulo esportivo ofertado nas aulas de educação física sem exclusão. Vamos utilizar esse referencial do professor Jorge daqui a pouquinho. Eu acho que vai casar direto, Jorge, com os referenciais do professor Dr. Adroaldo Gaia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai ao encontro do que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, assim, acredito que a visão crítica do esporte, gerenciada pela Eleonor Kunz, Walter Branch, Celi Tafarel, são excepcionais referências dentro da educação física crítica. Mas, na minha opinião, acho que existe uma crítica excessiva e, às vezes, até mesmo politizada nesse processo, né? Entre uma visão mais conservadora e uma visão mais de esquerda, quando a gente fala de esquerda, política esquerda, né? E eu acho que essa briga política dentro da área da educação física, na minha visão, não contribui nesse processo. Eu acho que essa visão crítica é um excesso de um processo, né? Acredito que a essência inicial vem de uma teoria crítica da sociologia, que não é nem da educação física. Então, tinham críticos que nem da educação física eram, que estavam ali criticando uma essência de esporte, que eu acredito que exista, uma história de esporte que exista, que muitas vezes necessita um conhecimento mais próximo para a compreensão. Então, eu acredito sim que a educação física, o esporte, dentro da escola, deva, sim, ser pedagogizado, adaptado à realidade educacional, ele tem que estar ligado ao plano político-pedagógico da escola, né? É necessário que o esporte da escola seja desvelado, ou seja, que os alunos possam entender que a gente tem diferentes manifestações. O esporte-educação, que é o praticado na escola,
o esporte saúde, que é o esporte praticado em busca de melhorar a qualidade física, o esporte lazer, que é aquele esporte que ele joga com os amigos, num parque, no seu prédio da sua casa, próximo da sua casa. Tem ainda o esporte reabilitação e inclusão, que é aquele esporte onde procura incluir aquelas pessoas com necessidades especiais ou até mesmo com necessidades físicas, né, com deficiências físicas. Tem o esporte de alto rendimento, que é o esporte que a gente assiste na televisão, de jogadores profissionais, e tem o esporte de rendimento, que é o esporte, como o professor Alessandro trabalhou muitos anos no Grêmio Náutico União, né, aquele esporte de rendimento, uma seleção de clube, onde não vejo problema nenhum existir esse tipo. Mas o aluno na escola, ele tem que conhecer essas manifestações. E a educação física, o esporte extracurricular, tem que conscientizar e fazer esse contraponto com os alunos. Mas, e aí vem a minha crítica a Walter Branche, não podemos pensar em esporte da escola sem 3 categorias básicas do esporte: rendimento, competição e regras. Porque se a gente tirar qualquer um desses 3 itens, vai se transformar em qualquer coisa, menos esporte. Porque o esporte é competitivo, o esporte tem regras muito claras que podem ser adaptadas como um processo de aprendizagem e necessita de rendimento. Não tem sentido fazer um jogo onde tem gente brincando, caminhando durante o jogo, não tendo nenhum envolvimento durante o jogo. Então, essa é a minha posição. E, para finalizar, acredito que, provavelmente, a teoria crítica da educação física, ela esteja muito mais direcionada, deveria ser muito mais direcionada à hipercompetitividade, como o professor Bira fala, que é o vencer a qualquer custo, é ensinar situações de quebra de regras éticas e morais, né, do que o esporte, as estruturas básicas do esporte. O professor Alessandro gostaria de colocar, professor, alguma coisa em cima do que eu falei agora? Não, perfeito. Achei que o professor queria fazer alguma colocação. Estamos recebendo aqui o professor Robson Garcia, professor, um excepcional pedagogo do futsal, gaúcho de Porto Alegre, mas que atualmente está morando no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Seja bem-vindo, professor Robson. É uma satisfação tê-lo conosco. Ele mora na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e até participou semana passada conosco aqui de uma live brilhantemente. O nosso querido outro educador físico e educador esportivo, o professor Cláudio Kuchin, foi colega durante muito tempo do professor Ubiratã, trabalhou com uma atividade extracurricular lá do Monteiro Lobato de basquete durante um período, professor muito querido, e faz a seguinte colocação para a gente aqui. Salve, professores, Bira, Daniel e Alexandre. Só vou corrigir que é Alessandro, mas tudo bem. Esporte na escola é para formar caráter, honestidade, coleguismo, lealdade, superação. Agora, qual o limite da formação? Competição. Bom, e acho que o questionamento do professor Cláudio vem muito bem, a gente daqui a pouco vai acabar abordando o limite entre formação pessoal, formação esportiva e competição dentro da escola. Vamos falar sobre isso. Estamos recebendo aqui o Alexandre Oliveira. Abraço aos professores. Alguém identifica o Alexandre aqui? Sim, eu identifico. O Alexandre começou a carreira, acredito, né? Acadêmica, fazendo um estágio comigo na Escola Conhecer, né? E atualmente ele é colega da Cláudia, da minha esposa, no Colégio Bom Conselho. Grande abraço, meu garoto. Também obrigado, a nossa querida colega, a professora Maria Otília, né? Colega no Colégio Monteiro Lobato. Legal. Que satisfação, Maria Otília. Seja bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. E, Alexandre, seja bem-vindo. Muito legal que tu possa estar nos prestigiando aqui. Bom, pessoal, professor Bira, professor Alessandro, mais alguma coisa sobre o tema relativo à visão crítica do esporte? Não, acredito que possamos caminhar para ver o que vai dar. Maravilha. Bom, então, saindo da visão crítica do esporte, que, novamente, eu volto a citar, ela tem influências da teoria crítica social, que vai para a teoria crítica da educação e cai na teoria crítica da educação física. Mas a gente tem toda uma visão, eu botei olímpica, porque o esporte, o movimento olímpico, ele é muito próximo, ele é depois, mas ele é próximo da iniciação do esporte
como formatação, né, em 1820, né, o professor da Universidade da Inglaterra, né, da escola do Rugby College, Thomas Arnott, né, é ele que pega os jogos recreativos e transforma em esportes nas escolas inglesas, isso em 1820. O movimento olímpico é do final do século XVIII, né, ali pelo 1894, então eles têm uma diferença de tempo, mas o Barão de Coubertin, inclusive, estruturou próprios Jogos Olímpicos a partir das ideias dessa estruturação de esporte, né, formada por Thomas Arnold. Então, essa visão que nós vamos falar agora é uma visão, então, podemos falar aí de 150, 160 anos, essa visão olímpica de esporte, né? Então, uma construção social que foi realizada e que lá, a partir da década de 70, 80, começa a ser questionada pela visão crítica. Mas a visão olímpica do esporte, né, ela é defendida aqui, pelo menos os autores que a gente trouxe, pelo professor doutor da Universidade da URGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já é professor aposentado, mas é uma referência na área, o professor Eduardo Gaia e a Lisiane Torres, né? Na verdade, eles têm como referência neste conhecimento o professor José Olímpio Bento, da Universidade de Porto, que diz que o esporte deve ser praticado de forma plural, né? Então, dentro da escola, eles propõem, e a proposta de Gaia e de Torres, é que o esporte possa ser desenvolvido na escola em forma de conteúdo, né? Numa situação que os alunos aprendam as modalidades esportivas, numa situação que os alunos não sejam excluídos, que todos participem, né? Eles também sugerem que o esporte seja desenvolvido através de disciplinas, né, dentro do currículo complementar, que é o caso das escolinhas dentro da escola, mas eles também, aí eu vou jogar essa informação aqui, vou querer saber do Alessandro e do Bira, eles também reconhecem uma possibilidade de o esporte estar na educação física, estar na atividade extracurricular, mas eles também pregam uma possibilidade do esporte ser desenvolvido na escola como clube esportivo, dentro da escola. Então, eu queria saber do professor Alessandro, a partir, então, dessa orientação pedagógica do professor Gaia e da Lisiane Torres, se tu concorda que o esporte, então, poderia ter essa pluralidade, uma parte da educação física, o esporte extracurricular e o esporte como clube esportivo. Queria saber as tuas orientações, professor Alessandro. Eu concordo, né, porque eu acho que hoje nós temos aí muitas escolas que trabalham já dentro desse viés, né, tendo aí a sua atividade extracurricular, a sua atividade extraclasse como formadora, né, ou como, né, um instrumento que desperte a vontade da criança, do adolescente de praticar um esporte, e aí depois ele vai, como o professor Bira tinha ali até, né, feito analogia, né, a seleção da escola, as equipes que representam a instituição, representam a escola. E eu queria fazer uma observação aqui, que eu fico muito feliz, né, de dizer que o Rio Grande do Sul é um grande formador nesse esporte que eu represento hoje, que é o voleibol. É um esporte, né, que tem aí hoje um papel muito grande dentro do cenário internacional, né? O Brasil representa muito bem o voleibol, tanto no masculino quanto no feminino, e nós temos em todo o nosso estado excelentes formadores, excelentíssimos formadores. E esses formadores, né, trabalham nos seus clubes, mas também migraram para as escolas. Então, hoje, né, estamos retornando, né, acredito eu, aí, um movimento dos jogos escolares mais fortes, né, porque nós temos lá o esporte na educação física, o esporte na atividade extraclasse, e os clubes esportivos dentro da escola estão se formando mais, né, até porque hoje, né, está cada vez mais difícil ter o esporte no clube, ou um aluno participar de um esporte no clube, até por uma questão de perfil, né? Hoje formos falar aí, não é qualquer pessoa que consegue dedicar o seu dia aí 3, 4 vezes por semana, de 3 a 4 horas, para somente treinamento de uma modalidade, mas ele tem aptidão, ele tem vontade, ele tem, né, ele tem muito gosto por esse esporte. Então o clube esportivo da escola
para mim, está até ultrapassando aquele clube esportivo que nós conhecemos, né, como o Grêmio Náutico União, Sojipa, né, esses clubes meramente competitivos. Professor Bira. Muito obrigado pela contribuição, professor Alessandro. Só um segundinho do professor Bira, dar uma boa noite para nosso querido professor de Educação Física do Rio Grande do Norte, Miquéia Alves. Seja bem-vindo, Miquéia Alves. É um prazer te ter aqui, tu sempre contribui muito com as lives. E também eu quero ler um comentário do professor Pipa, que eu até esqueci de falar para o professor Bira, mas agora eu vou, na leitura, o Bira já vai saber o que é. E o professor Pipa Fernandes, que é um brilhante profissional do futsal e professor de educação física do Colégio Americano, diz o seguinte: parabéns, Daniel. Mais uma live muito pertinente na formação da criança através do esporte. Não esqueça, quero uma resenha com o nosso grande colega e referência da educação física escolar, o Biratã da Luz. Abraço a todos. Então, Bira, eu já estou programando aí, ele já está me pedindo há um tempo aí, ele é um grande admirador do teu trabalho, né, e tenho certeza que será uma live muito boa ter vocês juntos, né, Bira? Assim, já me emociono aqui, né, ouvindo essas coisas, porque quem não gosta do elogio, na verdade, né, todo mundo gosta, né, e quando vem, né, de um profissional como ele também, é um crescimento de mão dupla, tenho certeza que vai e volta com a gente aprendendo. Será uma satisfação muito grande. Tomara que isso aconteça em breve. O próprio Miquel também, Bira, tá botando aqui. Opa, eu também quero uma cubira. O Miquel. Show de bola. Por favor, professor Bira. Show de bola. Sabe que eu tava me lembrando assim, mesmo dentro da escola que a gente trabalha hoje, né, e buscando na memória algumas... no Rainha, por exemplo, que é uma escola onde eu trabalho atualmente também, apesar de ser com a educação infantil, teve uma época, né, que eu trabalhei com a parte, como eu falei, da seleção. Mas hoje, não tendo mais esse trabalho específico, e sim só com a educação física, eu sempre curtia e observava que a gurizada que fazia parte da seleção, eles tinham, assim, um clima muito bom, assim, né, eles vinham para a educação física também, sempre comentando do jogo que houve no final de semana, enfim, aquela coisa para lá, aquela coisa para cá, mas também vinham com comentários, às vezes, de pancadaria, que fechou a rosca, Bira, tu tem que ver o que aconteceu, papapi, papapá, nós estávamos perdendo assim, assado, já fomos para cima, bem, enfim. O que eu quero jogar aqui para a gente poder refletir, né? Eu sou a favor dessas 3 categorias dentro de uma escola, com certeza, né? Mas, assim, o que a gente não pode perder, sair do prumo, é que nós estamos dentro de uma instituição, né? Nós estamos dentro de uma escola. Escola, para mim, é sinônimo de formação. Seja esse aluno praticante e fazedor de um trabalho dentro de uma seleção ou não, né? Mas, principalmente, essa galera que se destaca num percentual bacana, que possa, então, representar a escola para fazer jogos fora da escola e receber escolas também de visitação, o que a gente pensa? O que a gente pensa é que a gente quer continuar com essa equipe representando muito bem a nossa escola. Mas essa representação não pode ser analisada, pelo menos penso eu, não pode ser analisada só nos aspectos das habilidades e de uma excelente capacidade de jogo. Só isso não basta. Eu me lembro que eu tinha uma diretora que ela chegava e dizia assim, Bira, hoje eu vou lá no ginásio falar com a seleção. Aí eu disse, tá bom. E ela chegava e dizia assim, bom, desses 15 aqui, fulano, ciclano estão com aproveitamento muito ruim na sala de aula.
Se não melhorar, não farão mais parte da seleção, né? Então, eu fico sempre pensando assim que isso me traz assim uma certeza muito grande no meu dia a dia de trabalho, né? Se eu conseguir conciliar que aquele aluno, que aquela galerinha, que aquele time continue preservando, né? Treinando com muito afinco, mas cuidando das outras partes, que seria dar continuidade ao seu estudo, prestar atenção na convivência, uma convivência saudável, e não é só porque está na seleção que o nariz tem que subir, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Quer dizer, é um tipo de comentário que eu estou fazendo, gente, em cima daquilo que eu vi, né? E que, mesmo não trabalhando especificamente, eu vejo, né? Porque muitos deles que são da seleção são meus alunos atualmente, mas eu não sou o técnico deles, né? E às vezes a gente para pensar e conversar sobre isso. Vem cá, mas por que virou pancadaria? Por que isso? Por que aquilo? Então, a favor dessas 3 categorias dentro da escola, eu sou. Agora, eu não abro mão, e se tiver que tirar, se eu fosse técnico, e se tivesse que afastar um aluno, né, um atleta, enfim, né, para conversar sobre todo esse complemento que faz com que ele continue jogando, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Só jogar, só ser bom de bola, vamos dizer assim, não me serve. Não me serve. Ele pode ser assim, eu posso ter ele como o melhor da seleção, como já tive. E até me lembro que eu disse em off para minha diretora, nunca me esqueço, mas Geni, é minha diretora, se o fulano sair, tô frito, né? Te vira. Ou ele vai melhorar nos estudos, ou ele não vai mais fazer parte da seleção. Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Opinião também. Nós estamos aqui como, né, com a liberdade de opinar, e tomara que do outro lado tenha gente que não concorde, né? Até para a gente poder construir uma coisa melhor. Mas eu sou a favor disso, sabe? Eu sou a favor de manter, né? Vamos dizer assim, uma construção completa, vamos dizer assim, né? Completa. E para mim, completa, a formação, o esporte está dentro dessa boa formação, né? Então, eu já perdi muitos jogos na época, tirando os boleiros, mas os caras não queriam nada com nada no estudo, nem fazer trabalho, só queriam jogar. Só que aí é o seguinte, eu vou pensar, o meu pensamento para essas pessoas não pode ser ali do momento. Eu tenho que pensar no futuro, né? Eu, como educador, tenho que ter uma visão para frente, porque eu quero o melhor, né? Pelo menos a mim quero o melhor. Nem que eles dizem, mas eu quero, o meu negócio é agora. Não, teu negócio não é agora. Teu negócio é agora e daqui a pouco, né? Porque se tu não der certo no esporte, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Esse é o mal que eu vejo de grandes clubes pelo Brasil afora, que não mantêm os seus atletas estudando, né? E tem tanta gente por aí que não dá certo no esporte e não sabe mais o que vai fazer depois, porque não teve uma caminhada de uma formação educativa, né? Enfim, é mais ou menos isso aí que eu estou pensando. Mas, Bira, segura que o professor Carlos Pena tem uma pergunta legal, daqui a pouquinho eu já vou te colocar. Daniel, teu som está bem baixinho, Daniel. O meu som? Bem baixinho. Agora? Pelo menos para mim. Continua baixo para ti, Alessandro? Não, agora sim melhorou. Ótimo. Bom, então, dando sequência, que daqui a pouco eu vou fazer a pergunta aqui para o professor Bira, mas só antes da pergunta, muito bem colocada ali pelo professor Carlos, queria prestigiar as pessoas aqui, tão queridas que estão aqui na live, né? A doutora Denise Santos Gene, seja bem-vinda, doutora Denise. Um abraço para o Marcelo, para o Lucas, né? Deve estar em casa aí todo mundo junto. Doutora Denise sempre foi uma grande parceira quando o Lucas estava lá no Monteiro Lobato, e também ela foi médica do Bola na Rede em várias viagens.
em Florianópolis, estivemos em São Paulo juntos, né? Esse ano pretendíamos voltar a São Paulo novamente, a Denise ia nos acompanhar, mas o ano que vem nós vamos, Denise, viu? Também agradecer a presença da nossa querida coordenadora do Monteiro Lobato, a Kátia Bacagainã. Seja bem-vinda, Kátia, é um prazer te ter conosco, uma grande honra a tua presença aqui, tá? Professor Gustavo Cardoso também, querido professor e colega lá no Monteiro Lobato, durante um grande período, grande amigo também. O nosso querido aluno Maurício Goldfeld, que saudade, Maurício, hein? Foi meu atleta no futsal e foi atleta do Jorge, do Alessandro no vôlei, né, Alessandro? Querido, assim, e é uma das coisas muito interessantes do esporte, né? Até não esquecendo, né, de agradecer a presença do colega André Zimmermann, que foi um colega que, né, nos conhecemos na escola durante a formação na educação física e depois fomos para a parte competitiva do voleibol. E hoje temos aí o Maurício, né, ex-aluno nosso, hoje um querido amigo, né, uma pessoa de um caráter sensacional, e a Kátia, que é uma grande jogadora de voleibol também. Saudade do nosso jogo de voleibol aí, Kátia. Pô, é verdade, a Kátia joga saudade. Muito, né? Bah, os alunos vinham falar para mim, fazia o jogo das mães ali com as coordenadoras e dava pancadas, com o braço todo doído da Kátia. Diz que a Kátia joga super bem mesmo, né? Deus quiser, em breve retomaremos nossos jogos aí. Deus quiser. E também mandar um abraço para a professora Patrícia Laurino, seja bem-vinda, querida colega Patrícia. É uma felicidade ter isso com a gente aqui, né? E ela diz, são os profs da minha filha, queridos, né? E só agradecendo aí, né? O Pena, né? Um grande professor, um grande formador, né? Tive o privilégio aí de ter sido o nosso gerente de esportes na Grêmio Náutico União, um grande profissional. Bira, não vou deixar fugir da pergunta, mas só reforçando aqui, o Jorge também está no mesmo tema que o professor Jorge, né? Está colocando, falando, e a Kátia disse assim, me aguardem. Vem mais pancada aí, pessoal. Vem mais cortada aí, me aguardem. O Jorge coloca, nosso querido professor Jorge coloca, falando em relação ao futebol, a CBF exige que os atletas de categoria de base tenham frequência escolar, né? A Júlia Longo também, uma querida aluna do Monteiro, foi aluna do Monteiro Lobato, todos são professores maravilhosos, foram os meus professores. Que felicidade, né, em ter a Júlia com a gente, né, Alessandro? Pô, muito querida, saudade, Júlia. E o professor André Scott, André Luiz Scott, um grande formador, um grande treinador de basquete, uma pessoa sensacional, uma pessoa ímpar. É do União, né? Sim, do Grêmio Náutico União. União. Perfeito. Bom, Bira, vamos lá então, Bira. Vou colocar até na tela, porque eu acho que essa pergunta vale a pena a gente ver. Então, vamos lá. Professor Bira, né? Por que não o contrário? Por que a diretora não vai na sala de aula e diz, esses aqui estão mal na seleção, precisam melhorar? Porque não tinha ninguém mal na seleção, né? Pior é isso, essa gurizada que joga bola. Exatamente. Eu tenho certeza que ela poderia fazer isso, Pena. Mas, assim, a galera que vai para lá, né, são boleiros mesmo, né? Eu não sei se... Eu acredito que é uma característica, assim, né? Porque já que é uma seleção, foi formada, na verdade, com aqueles que tiveram, né, se sobressaíram na sua modalidade, né? Então, todos eles estão ali porque tem, né, esse plus aí de trabalhar com a bolinha melhor do que os outros, né? Então, mas se jogasse mal, não precisaria ela, viu, Pena? Eu mesmo chegaria e botava o dedo neles. Vai! Mas interessante a colocação do Pena, assim. Grande abraço, Pena. E, Alessandro, já fica feliz aí que tu ganhou mais uma atleta aqui, a professora Patrícia Laurino, diz que vai jogar vôlei com a Kátia na volta, hein? Já ganhou uma atleta aí, então, professor. Ótima! Nossa! Parte de pessoa queridíssima, eu tenho certeza que vai compor muito bem o nosso grupo lá. Você é muito bem-vinda. O nosso querido professor Miquel, do Mato Grosso, está dizendo, me sinto lisonjeado de participar das lives. E para nós também é uma grande prazer de ter com a gente, Miquel. Mas eu gostaria, então, de falar a minha posição em relação à visão olímpica do esporte, mas antes, professor Alessandro, a gente tem mais ou menos uma tradição aqui, que o convidado do dia responde alguma pergunta de algum integrante. E a gente tem uma pergunta guardada lá do início do nosso querido Rafael, que sempre participa das lives, não está diretamente relacionado com o nosso tema, mas eu tenho certeza que a gente não pode deixar passar aqui, então, professor Alessandro. Vou botar na tela. Professor Alessandro,
por mais que as crianças tenham uma aptidão física mais desenvolvida, o aquecimento muscular, corrida leve, caminhada, alongamento, antes de atividade física, não é essencial nesse frio para a prevenção de lesões? Por favor, professor Alessandro. Exatamente assim, ó, né? E hoje, inclusive nas aulas virtuais, né, que hoje é nosso momento, né, nós conversamos muito com as crianças, com todo mundo, né? Viemos numa posição, né, quase fetal, encolhidos de frio aí, então nada melhor que estimular uma boa mobilidade, bom aquecimento e muitas vezes até de forma lúdica, né? Então eu defendo muito, né, o aquecimento, não só como uma prevenção de lesões, mas de uma preparação geral do nosso corpo, aumentando a nossa frequência cardíaca, preparando o nosso corpo para o esforço, né? E principalmente na nossa realidade aqui no sul, né, desse frio mais intenso agora, o aquecimento, sim, é fundamental. Queria também mandar um abraço para o professor Daniel Cruzzi, né, um querido colega. Durante muitos anos fizemos vários jogos ali de integração entre o Colégio Monteiro Lobato e o Colégio IPA, quando o IPA tinha uma escola, o professor é uma referência lá no IPA de professor de educação física. Prazer de ter com a gente, professor Daniel Cruzzi, saudade do amigo. Bom, basicamente, eu também concordo com os amigos, acho que a educação... o esporte, sim, possa ter essa possibilidade de pluralidade dentro da escola. Acredito que a educação física ela seja o espaço perfeito para aquela nossa live anterior, né, Bira, sobre a plenitude, como utilizar a educação física como um processo de desenvolvimento integral do ser humano, o desenvolvimento dos aspectos não só físicos e psicomotores, mas os aspectos emocionais, aspectos psicológicos, cognitivos, né? Então, as relações devem ser desenvolvidas. Então, acredito que o esporte da educação física deva, sim, ser adaptado, né? Adaptado num sentido não de mudança de regras, mudança de tudo, mas uma possibilidade de irmanar as pessoas e desenvolver o ser integral através do movimento, através da atividade física. Em relação à atividade extracurricular, acredito que tanto a escolinha de futsal como de vôlei, como qualquer outra, tem que estar, sim, ligado com o projeto político-pedagógico da escola. Ou seja, as atividades extracurriculares, elas têm que ser uma atividade de inclusão, ela tem que ser uma atividade de integração, de participação. Na minha visão, não é um local para seleção dentro da escola. Acredito que, sim, há espaço, como o professor Jorge tão bem desenvolveu durante muitos anos no Monteiro Lobato, e tão bem o professor Alessandro também desenvolve no voleibol no Monteiro, e o professor Tomé no basquetebol. Acredito que acha espaço, sim, para uma seleção, mas, na minha visão, a partir de uma determinada idade maior, quem sabe os meninos de 6º, 7º, 8º, a partir daí dessa faixa etária, porque a partir dessa faixa etária, eles mais ou menos vão se direcionando para as habilidades que eles mais se reconhecem. Então, quem gosta de esporte vai mais para o esporte, quem gosta de música vai para a música, quem gosta de teatro vai para o teatro, e pelo menos até o 5º ano, eles vêm junto no esporte. Todos eles, até pelo estímulo da cultura do esporte na nossa sociedade, todos eles vêm meio juntos. A partir do 6º, 7º, eles já vão se direcionando para outras atividades. Por isso, acredito que não seria saudável a gente ter uma escolinha, uma seleção nessas faixas etárias dentro da escola. Essa é uma posição minha, pessoal. Né? Acho que todo mundo vir junto, acho muito legal, a oportunidade para todos, e depois, quando eles vão ficando mais velhos, vão se direcionando. Então, para o ensino médio, então, nem se fala, porque eu acredito que a seleção do ensino médio é uma possibilidade de trabalhar o protagonismo juvenil muito grande. No momento onde eles têm, como a gente falou em outra live, no aspecto da neurociência, né? Então, que o jovem, o adolescente, começa a ter dificuldade de desenvolver a dopamina no cérebro e está buscando a qualquer momento, a qualquer custo, alguma coisa que satisfaça o seu cérebro, né, as suas sensações de felicidade, o esporte é uma possibilidade dessa. E aí eu fico pensando, né, o quanto seria legal se a escola promovesse jogos no recreio, com a seleção de basquete, com a seleção de vôlei, que esse aluno pudesse ter um grande protagonismo dentro da escola. Mas concordo também com o professor Ubiratã, né, ninguém também temos que cuidar para não exacerbar o autoconceito desses alunos, né? Eles também têm que manter uma humildade, claro que é do trabalho do professor, educador na escola. Mas acredito que a seleção do ensino médio da escola, de várias modalidades, seria uma forma de protagonismo bem legal, para que a escola poderia aproveitar como protagonismo juvenil.
Professor Ubiratã, professor Bira, mais alguma coisa em relação ao tema relacionado à visão olímpica do esporte e pluralidade, professores, que vocês gostariam de colocar? Por mim está tranquilo. Só uma complementada, assim, ó, que eu acho muito interessante e eu fico muito feliz, né, de dizer que nós conseguimos transmitir isso para os nossos alunos, né, ou alunos atletas na escola, que nós temos nesses alunos que são atletas hoje, que representam a escola, lá de ensino médio, quando estão no papel de alunos de educação física, são extremamente generosos, contribuem, colaboram com seus colegas que estão, né, desenvolvendo uma habilidade naquela modalidade em que eles já estão, né, na fase competitiva. Eles são cooperadores, eles são pacientes, eles ajudam, né, eles entendem o seu papel dentro, né, desse esporte, dessa modalidade que eles estão praticando na educação física, onde eles poderiam muitas vezes quererem só se sobressair, demonstrar suas habilidades, né, e não olhar para o seu colega de uma forma mais generosa de fato. E uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que estamos caminhando muito bem no Rio Grande do Sul, né, hoje, no caso do voleibol, nós temos aí um grupo de professores abnegados que gostam, que amam voleibol, que de várias escolas particulares e de alguns, né, clubes como a BB e o Geraldo Santana, que hoje fazemos encontros de voleibol. Nós entendemos que o encontro de voleibol até quinto, sexto ano, ele é muito mais benéfico, né, traz muito mais prazer e um desenvolvimento mais saudável para os nossos alunos, né, do que aqueles jogos competitivos que se faziam no mini voleibol, né, lá com 7, 8 anos, e gerando uma pressão, uma ansiedade, um desgaste muito grande que muitas vezes provocava o abandono da criança no esporte. Então, hoje nós temos esses encontros que têm lotado as escolas e têm, né, nos deixado muito gratos pelo resultado que vem criando. Muito obrigado pelas contribuições qualificadas, professor Alessandro. E vamos passar para o próximo tema, então vamos escutar aqui as contribuições de mais alguns educadores físicos, pedagogos do esporte. Temos o professor Daniel Cruz colocando o seguinte: as equipes esportivas da escola são partes da formação do aluno, e o diálogo entre coordenação pedagógica, professores das demais disciplinas, da educação física e o professor do esporte precisam estar constantemente dialogando sobre a formação dos alunos. Muito bem, perfeito, professor Daniel. E depois o professor Daniel coloca: concordo contigo, Daniel, as seleções deveriam iniciar a partir do 5º ou 6º anos. Ótimas iniciativas, esses encontros, parabéns, professor Alessandro, né? O professor Carlos Pena coloca: parabéns, Daniel, um abraço aos colegas Alessandro e Bira, 2 monstros da educação física. Muito bem, obrigado pelas contribuições, tanto do professor Daniel quanto do professor Carlos. Então, colegas, vamos passar então para o nosso terceiro tema, né? E aí nós então, até para quem entrou há pouco, a gente num primeiro momento, a gente não entrou diretamente no esporte dentro da escola. A gente contextualizou o que alguns autores, né? Um autor da linha crítica do esporte defendia, né? Que é o Walter Branch, que ele defendia então que o esporte da escola, o esporte desenvolvido na escola tinha que ser o esporte na escola, né? Desculpa, o esporte da escola, pedagogizado, adaptado, e que o esporte que vinha de fora, do alto rendimento, não poderia fazer parte de hipótese nenhuma do esporte escolar. Depois falamos de um segundo autor, que é o professor doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Adroaldo Gaia, juntamente com a doutora Lisiane Torres, que sim, que indicaram que o esporte poderia ter 3 tipos de manifestações dentro da escola: o esporte da educação física, o esporte extracurricular e o esporte de seleções de atleta, de alunos, né? Então aí talvez tenha sido a manifestação, o referencial que mais agradou, pelo menos nesse momento, aos 3 integrantes da mesa. Mas agora, então, Agora nós vamos entrar nas nossas opiniões profissionais a respeito do esporte realmente dentro da escola, né? Lembrando que eu estarei aqui falando, basicamente, da minha parte, sobre o esporte extracurricular, escola de futsal. O professor Alessandro vai falar a respeito do esporte extracurricular, do voleibol. E o professor Bira é nosso representante da educação física aqui e vai falar como deve ser desenvolvido.
Então, a nossa primeira situação é utilizar como referência quais seriam, então, os princípios do esporte escolar. Professor Alessandro, quais seriam os princípios a serem desenvolvidos no esporte escolar extracurricular do voleibol? Por favor, professor Alessandro. Bom, então, né, tanto no Colégio Monteiro Lobato como no Colégio Dom Bosco, onde, né, esse ano tivemos a felicidade de iniciar um projeto, né, o voleibol é por si só um esporte muito cooperativo, né, é um esporte onde todos passam por todas as posições, né, eu preciso, né, se eu sou um levantador, de um bom passe, o atacante precisa de um bom levantamento, então a cooperação, né, se faz muito importante dentro do jogo. E principalmente o apoio, né? O apoio emocional do seu colega que está jogando, que está ali junto nessa modalidade, defendendo esse jogo, esse esporte, entender que o erro faz parte do jogo. Então, a primeira coisa é um ambiente saudável. Acredito piamente assim, ó, um ambiente saudável para a prática do esporte, né? Então, relembrando os encontros, esses que nós fazemos entre as escolas, eles procuram recriar um ambiente tão saudável que nós temos exatamente três estágios de aprendizado. O estágio inicial de um vôlei bem adaptado, onde a tomada de decisão se dá com muito mais calma, muito mais tranquilidade, porque pode se reter a bola, pode segurar a bola, entre todas as ações. Um segundo estágio, onde eu só posso reter uma vez a bola, então minha tomada de decisão ela se dá um pouco mais rápida, então já é um aluno mais desenvolvido. E um terceiro estágio, que é o vôlei propriamente dito. Então, isso por si só faz com que ela se sinta calma, tranquila, para praticar esse esporte. Segundo, né, é a competitividade, mas não a qualquer preço, né? E eu fico muito feliz de ilustrar aqui uma competição que nós jogamos, onde nós estávamos no Colégio Santo Antônio, né, uma semifinal de campeonato, e o árbitro não viu, era o último ponto, o árbitro deu vitória para nós, né? Resumindo, o árbitro deu vitória para nós, e o nosso querido André Valenzuela, né, um ex-aluno e uma pessoa de um caráter sensacional, acusou que a bola pegou nele, né? E então todo mundo, né, e nós estávamos jogando contra a equipe da escola, né? E aí todo mundo ficou surpreso até com a atitude dele, porque ninguém tinha percebido isso. Ele disse, não é justo. E aí, curiosamente, num outro momento, nós deveríamos ter ganho o jogo, e aí o atleta da outra escola disse, não, a bola pegou em mim. E chegou a ser um pouco curioso e cômico ao mesmo tempo, porque nós conseguimos ensinar ali, né, nos instantes finais de um jogo, que não precisa ganhar a qualquer preço, né? Todo mundo entendeu ali que eu tenho sim que ser competitivo, eu tenho que buscar o meu melhor, mas que eu tenho que ser justo e honesto. Esse é um dos princípios que nós mais pregamos ali na nossa escola de voleibol. Obrigado pela contribuição muito rica, professor Alessandro, e apenas pegando um gancho do que tu acaba de falar, por coincidência ou não, quando eu e o Bira fizemos a live no Instagram, a ética no esporte infantil, o menino que tu cita, o André Valenzuela, entrou nessa live, né, e contribuiu muito, né, realmente entrou bem, e como eu acredito, Alessandro, que o quanto tu deve ter se sentido envaidecido de ser o professor, né, porque não só um reconhecimento da família, mas o quanto, quando um aluno tem essa posição num jogo, o quanto a gente se sente bem, né, o quanto a gente se sente realmente que está fazendo o trabalho corretamente, né. Exatamente assim, ó, terminado o jogo, né, nós acabamos perdendo, uma questão natural do jogo, né, a equipe ele ia perder, e nós saímos aplaudidos, né, as duas equipes aplaudidas pela sua atitude, né, e nós carecemos hoje muito disso, né, de atitudes benéficas, né, de atitudes justas e honestas. Então eu fico muito feliz, sim, de ter ajudado a plantar essa sementinha aí na cabeça de algumas pessoas que eu sei que serão aí adultos, né, muito dignos, aí, grandes cidadãos. E aí, Bira, talvez a gente esteja aí entendendo o que é plenitude, desenvolvimento da plenitude do esporte. Que o esporte só se justifica ser ensinado
se ele tiver como grande objetivo melhorar a vida da pessoa, as condutas da pessoa, os valores da pessoa, aí sim nós temos um esporte como uma forma de formação humana. O Birinha está colocando aqui para nós, professor Alessandro, falando de duas situações, uma anterior sobre os encontros e o teu depoimento agora, né? Ele fala, encontros dirigidos muito proveitosos e não ocasionam traumas. Excelente Exatamente. Depoimento, professor Alessandro. Obrigado, Professor Bira. Birinha. Então, professor Bira, então agora queremos te escutar. Quais são os princípios do esporte na educação física? Quantas lives nós vamos fazer para eu descrever aqui os princípios? Sabe que às vezes, quando eu tenho alguma coisa na qual vocês estão falando e a cabeça aqui vai borbulhando, quando aparece muita coisa que eu quero falar, confunde, né? Então, provavelmente, aqui eu deixo de falar algumas coisas, né, em detrimento a outras que vão vindo conforme a emoção vai tomando conta do bate-papo aqui, sabe? E fico pensando também assim, tanto ao Alessandro como ao Daniel, o Alessandro acompanhando as nossas lives e hoje participando ativamente, e o Daniel sempre comigo na questão das lives, eu fico pensando se as pessoas que nos prestigiam, que têm nos prestigiado, se elas, às vezes, eu posso estar passando uma mensagem e uma ideia de que, mesmo sendo educador físico, eu possa privilegiar outras áreas que não seja a área motora, enfim, né? Por eu ter, assim, uma visão dentro do meu trabalho da importância da convivência, da importância das relações humanas, e eu queria deixar aqui bem claro que jamais eu vou deixar de olhar para aquilo que eu me apaixonei, aquilo que eu fui formado, que é a educação física. E por mais que a minha atração, vamos dizer assim, ela reside um pouco mais, né, na educação infantil e nas séries iniciais, e hoje, já há um bom tempo trabalhando também com a gurizada maior, né, não eu continuo pensando da mesma forma. O que muda muito no meu trabalho é que quando eu estou com a gurizada maior, eu tento encaixar um vocabulário, e quando eu estou com a gurizadinha bem menor, eu encaixo outro vocabulário, mas eu estou dizendo a mesma coisa para eles. Eu não gostei, eu não gostei, eu gostei, eu gostei, né? Então, o que me faz, né, prestar bem atenção é quando eu estou de frente para essa gurizada. Então, eu queria aqui deixar claro que em momento algum, numa aula de educação física, eu deixo de trabalhar aquilo que é importante dentro da nossa área. Mas eu também preciso dizer para vocês que mesmo eu trabalhando tudo que eu penso e do melhor daquilo que eu posso dar para a gurizada, dentro das modalidades esportivas que o nosso espaço oferece, enfim, eu confesso a vocês que não é o mais importante para mim. Eu confesso isso, eu confesso, né? Eu trabalho com a gurizada todas as modalidades esportivas, eu presto bem atenção naquilo que eles estão fazendo, ajudo dentro das dificuldades e das qualidades de cada um, eu procuro respeitar esses níveis de diferença que dentro de uma aula, né, dá muita confusão, porque parte do princípio que todos têm o mesmo direito dentro de uma aula de educação física, e isso, na teoria, é bacana, né? E na prática, nós é que temos que batalhar por isso aí. Mas, assim, eu não consigo tocar o meu barco se eu não levar
todo esse conteúdo esportivo para aquilo que eu penso que é para o resto da vida de um ser humano, né? Esse ser humano aí, enquanto está jogando, está tudo beleza. Mas muitos desses alunos vão, talvez, diminuir os seus processos de jogo, de atividade física, até por uma vida profissional, enfim, e vai sobrar o quê para essas pessoas, né? Quando forem para suas atividades profissionais, né? Vai sobrar aquilo que a gente precisa batalhar para dar uma sustentação dentro daquilo que eles vão fazer na vida deles, né? Porque quantos colegas de trabalho a gente perde por não saber se relacionar entre essa galera toda? Na nossa área, quantos profissionais dominam totalmente o seu conteúdo, mas não sabem tratar os seus alunos? Quantos profissionais não sabem trabalhar em equipe, não sabem partilhar o seu conhecimento, né? Não sabem viver, né, juntos, né? E aí eu fico me remetendo, quando eu estou dando aula, que esse aluno daqui a pouco está lá em cima, né? Está aí batalhando um emprego, está disputando uma vaga, papapi, papapá, enfim, né? E muitas vezes não consegue manter aquilo, porque aquelas habilidades fundamentais para a vida, ele deixou a desejar. E eu, que fui educador dele, não fiz nada. Nada. Então eu não consigo olhar a educação física só por um prisma, né? Ou para mim é um todo, e provavelmente essa minha visão, ela é muito da minha história também, eu já disse isso, né? A minha conduta profissional, ela vem de um bira desde pequenininho, né? E que foi criado e educado de tal forma, que teve muitas experiências na sua vida escolar e também na parte esportiva, e que me fizeram hoje ter a visão que eu tenho quando eu dou aula para essa gurizada, né? Vou dar um exemplo muito claro para vocês, né? Fui muito... naquela época não tinha bullying, mas eu sofri muito bullying, até dentro do esporte. E aí, como educador hoje, quando eu vejo uma situação dessas, eu tenho que me controlar para ter uma habilidade de chegar naquela situação com os meus alunos e ajudá-los da melhor maneira possível, porque eu não tolero aquilo ali, porque aquilo ali foi muito marcante em mim. Então eu fico pensando assim, buenas, estou com um aluno, vou pegar a modalidade do Alessandro, estou com um aluno, vou lá, vou começar a brincar na aula com eles de voleibol. Então, através do meu trabalho, vou ensinando alguns fundamentos básicos do vôlei, isso, aquilo. Esse aluno está no 5º ano comigo, tem dificuldades, está no 6º ano, continua com as dificuldades de interação, de ser respeitado, né? Vai ficando retraído e com medo, né, de jogar pelos outros, mas ele tem o direito, porque ele está numa aula de educação física, e eu tenho que preservar esse espaço dele, né? Ele vai para o 7º ano, né? Está um pouquinho melhor, 0,1, entendeu? Mas continua com a dificuldade. Depois, 8º ano, e aí já não dou mais aula para ele vai, né? Estou viajando numa situação real, que é eu vou até o 8º ano. Bem, esse aluno, então, toca a vida dele. Vai para o ensino médio, né? Se forma, papapi, papapá. Esse aluno, ele é capaz de ter uma vida feliz, tanto pessoalmente como profissionalmente, mesmo sem ter aprendido a jogar direito um voleibol, por mais que eu também tenha me esforçado. Agora, se ele não, nessa vida dele, se ele não levar para essa vida dele adiante noções e práticas de uma boa convivência, o que restou dele e o que vai restar é muita perda, né? Perda de amizade, perda do emprego,
perda aí da sua namorada, do sua esposa, coisa parecida. Por quê? Porque lá embaixo ele já tinha comportamentos dessa forma, desrespeitoso, egocêntrico, individualista, e o esporte foi me mostrando tudo isso. O esporte não mostra só o esporte para a gurizada, o esporte vai mostrando como ele é. E como ele é, a gente, educador, nós, educadores, temos que ter convicção do que a gente quer quando a gente está com o esporte na mão. A gente quer o quê? Só aquele momento do esporte ou quer ele como um todo, como eu tenho falado aqui? Então, caindo direto no trabalho da educação física com essa gurizada, para mim, os princípios, a aquisição desses princípios para a vida toda é o objetivo principal do meu trabalho dentro da educação física. E digo mais para vocês, desde lá da educação infantil, onde eu diria para vocês que é uma das coisas mais importantes é esse processo inicial da vida escolar, porque é ali que se torce o pepino. É muito preferível torcer o pepino lá embaixo do que torcer um pepino quando o cara é maior. A gente pode conseguir alguma coisa, mas vai ser muito mais difícil. Então, às vezes eu posso ser criticado por alguém no sentido de que eu não estou prestando atenção nas qualidades motoras da minha gurizada. Eu estou, sim, as qualidades motoras. Eu tenho as minhas intervenções, mas eu não perco o sono por causa disso, não. Eu perco o sono se esse cara sai de uma aula xingando Deus e todo mundo, vem para outra aula, continua xingando Deus e todo mundo, e eu aqui de braço cruzado, só vendo aquilo, e não tomo as minhas providências como educador que sou. Educador que sou. Eu quero que esse aluno, futuramente, nos encontremos e ele possa ter boas lembranças de mim. Boas lembranças de mim. Porque o que mais aparece dentro de um trabalho de educação física escolar são as desigualdades. E essas desigualdades, a gente tem que deixar o máximo possível dentro de uma aula igual. Igual no sentido dos direitos. Eu não estou falando igual no sentido de todo mundo ter que jogar da mesma forma, jogar bem, enfim. Não, eu estou falando que a gente tem que garantir esse espaço de permanência de um aluno que tem dificuldade, porque aquele que não tem, passa batido, vai embora, tranquilo. Numa aula de educação física, eu sempre digo para eles, eu não estou num momento seletivo, eu estou num momento onde todo mundo vem para a aula e quer curtir ela. E o que mais tem acontecido numa aula de educação física são alunos não querendo participar da educação física, por receio, e por serem atropelados, por outros colegas, na qual exigem dele aquilo que eles fazem com mais facilidade, mas é aquilo que a gente tem que passar para eles. Todo mundo é muito bom em alguma coisinha. Quem é que diz que todo mundo tem que ser bom no esporte? Quem é que diz isso? Quem é que diz que todo mundo tem que gostar do esporte? Isso eu também custei a entender na educação física, porque eu era muito exigente nesse sentido. Graças a Deus eu penso que eu aprendi um pouco. Aprendi a me respeitar para poder também a respeitar o meu colega. Então, Daniel e Alessandro, assim, os meus princípios são esses, princípios de uma boa convivência. E eu acredito que quem está nos assistindo aqui sabe muito bem o que é princípios de uma boa convivência. Com certeza, porque essas pessoas, quando são desrespeitadas, é exatamente o momento que elas entendem o que é um princípio de boa convivência. Por quê? Porque eu acabei de ser desrespeitado, Enfim. É bom eu me cortar por aí, já que vocês vão me cortar, porque senão eu vou, hein? Pelo amor de Deus. Até meia-noite, Bira. Bom, então, dando sequência aqui, daqui a pouco, então, eu vou colocar quais são os princípios que eu acredito serem desenvolvidos na atividade extracurricular do futsal, mas vamos ver as contribuições aqui, A Ana Cláudia Correia está colocando assim, que trio. Muito obrigado, Ana Cláudia. Nossa coordenadora do Ensino Fundamental 1, querida Ana.
Ana, seja bem-vinda, Ana. Um grande prazer de ter com a gente. A Patrícia está colocando aqui. Foi o Bira que fez os meninos respeitarem a Helena no futebol da escola. Gratidão. No primeiro ano do fundamental. Depois ela gostou tanto que foi fazer aula com a Dani. Com o Dani, né? Que sou eu. Realmente, muito querida. Um grande beijo para a Helena. Gosto muito dela, uma criança muito querida, respeitosa, amiga, afetiva. Muita saudade da aula para a Helena. Muita saudade mesmo. Depois a Denise coloca. Vídeo time dos sonhos. O Bira lembra disso? Time dos sonhos, Bira? Sabe o que é um Daniel, código que tu ia eu preciso, rapidamente eu preciso contar isso. Time dos sonhos foi um time, eu vou falar bem na nossa linguagem da educação física. Time dos sonhos foi formado por um 8º ano, na qual o filho da Denise, o Lucas, fez parte, que era o quê? Era a sobra. Era a sobra na educação física. Ninguém queria jogar no time de alguns alunos, na qual o Lucas fazia parte. O que aconteceu? A galera, essa galerinha que não jogava nada de voleibol na educação física, resolveu formar um time. E eu disse para eles, perfeito. E aí, o que acontecia? Como todo mundo jogava mal, ali dentro, ninguém se cobrava nada. Eles erravam e ficavam rindo um do outro. Em contrapartida, os boleiros, que formavam seus timezinhos ali, discutiam muito. E aconteceu algo que eu sempre acreditei, que essa galera que jogava mal, que não se cobrava nada, ficaram muito mais tranquilos para poder ter uma aprendizagem muito mais satisfatória e legal. E aí... Eles saudável, né? Exatamente. Eles começaram a ganhar uma partida atrás da outra, desse time dito mais forte. E aí nós apelidamos esse time o time dos sonhos. Bem lembrado, Denise, bem lembrado. Muito bacana. Show de bola. Ótima lembrança. Obrigado pela contribuição, Denise. A Kátia coloca para a gente, nossa coordenadora do Monteiro Lobato, o esporte bem orientado colabora no desenvolvimento da inteligência emocional e a resposta é no adulto colaborativo. Obrigado pela contribuição, Kátia. O Birinha diz respeito às individualidades e oportunidades iguais. E a Patrícia agradece o elogio à Helena, mas mais do que justos elogios à Helena, né? Bom... Só um agradecimento também, rapidinho, Daniel, antes de fazer as tuas considerações, a presença da Karina, nossa colega da TI, e uma outra excelente jogadora de voleibol aí. Logo, logo estaremos juntos. Hoje a torcida aqui é pro Alessandro, então, Bira? É isso? Pessoal... Sempre tem um preferido. Hoje é o Alessandro ainda. Trouxe o time inteiro dele aí. Perfeito. Tô brincando, Alessandro. Bom, basicamente, os princípios que regulam a escola de futsal dentro do Colégio Monteiro Lobato, que é o Bola na Rede, são os princípios elencados com referenciais do professor doutor João Batista Freire, né, na sua obra Pedagogia do Futebol, e que depois foi adaptado para o futsal pelo professor doutor da Universidade de Londrina, professor Wilton Carlos dos Santos, na obra Pedagogia do Futsal. E quando eu comecei a desenvolver todo o processo pedagógico da minha escola, esses princípios, desde o primeiro momento que eu entrei em contato com eles, entendi a forma de desenvolver eles e de que eles pregavam, não deixei mais de usar como referência. Então, os 4 princípios são, em primeiro lugar, ensinar futsal a todos, né? Esse ensinar futsal a todos, em primeiro lugar, é um amplo reconhecimento de todos os sujeitos, de todos os seres humanos que fazem parte daquele ambiente. E aí entra uma coisa que é fundamental, que é o campo amplo de visão desse educador de futsal. Porque quantas vezes no futsal uma série de treinadores, técnicos, ficam olhando só para aqueles que têm mais habilidade ou que já estão mais desenvolvidos e esquece os outros. Então, a primeira coisa é ensinar futsal a todos, reconhecendo que todos têm valor, que todos são significativos e, ao mesmo tempo, colocá-los todos no campo de visão e perceber quando um está mais triste, perceber quando um precisa de um apoio, perceber quando um precisa de limite. Então, aí é o primeiro aspecto, o primeiro princípio, ensinar futsal a todos. O segundo princípio fundamental, que a gente está discutindo e discutiu já bastante aqui na live, é ensinar mais do que futsal. Não estamos ali só para ensinar futsal. Estamos ali, sim, para desenvolver valores,
condutas, princípios, tão bem quando o professor Alessandro ali contribuiu em relação ao exemplo do aluno André ali, que então durante o jogo a bola passou, bateu nele, ninguém viu, mas ele se acusou. Então isso é trabalhar princípios, valores. Então durante as aulas a gente tem o costume de trabalhar com uma série de referenciais, trazer temas para as aulas e falar com os alunos, a Carta Olímpica, os direitos da criança no esporte, trabalhar com princípios, os princípios éticos do esporte, debater e trabalhar na prática com os alunos esses princípios. O terceiro princípio é ensinar a criança ou o jovem a gostar de futsal. Para que isso aconteça, precisamos criar um ambiente lúdico, divertido. O treino pode ser divertido, sim. Não é recreação, não é brincadeira, mas ele pode sim ser divertido. Mas é fundamental que cada aula esteja adequado ao nível de cada grupo. Se é um grupinho mais pequeno, mais atividades lúdicas fantasiosas, brincadeira de animais, brincadeira de super-heróis, ensinando futsal. Se é um grupo um pouco mais velho, mais desafios, né? Se o grupo já está mais evoluído, um nível de exigência de desafios maior, né? E, por último, não tão importante quanto, ensinar bem o futsal. Porque a gente não pode esquecer que nós não somos, né, Alessandro, uma escola de recreação. Nós até utilizamos a recreação como uma ferramenta, mas nós estamos ali para ensinar esporte. Então, ensinar bem o futsal é uma coisa que seja fundamental. Conhecer bem o futsal, conhecer de que forma eu posso ensinar bem o futsal, como é que eu posso fazer uma progressão, sempre buscando elevar o nível de aprendizagem. Então, se a criança entrou na escolinha lá no mês de março, em abril ela já tem que ter aprendido alguma coisa. Em maio, um pouquinho mais. Claro, cada um dentro da sua autorreferencialidade. Mas não podemos esquecer que as escolas desportivas extracurriculares têm, sim, também a missão de ensinar esporte, né? Ensinar a formação humana, evidentemente que é fundamental, mas ensinar esporte faz parte do nosso trabalho. Esses seriam os meus princípios. Então, basicamente, professores, nós estamos indo para a parte final da nossa live, né? Nós estamos com o tempo quase estourado, né? Ainda tínhamos 2 temas para abordar, relativos à metodologia, qual a metodologia adequada para o ensino do esporte, e teríamos também o tema relativo a qual o formato de competição a ser desenvolvido dentro do ambiente esportivo escolar. Vamos deixar para outro momento, né, até para a gente cumprir o nosso horário de, no máximo, 1h30 a live, né? Deixamos para um outro momento, convidar novamente o professor Alessandro para a gente poder completar essa live. Então, nessa parte final, vamos abrir um espaço para o professor Alessandro, professor Bira, e vamos fazer o seguinte, como sempre quem fecha a live é o convidado, então eu vou passar para o professor Bira, que vai fazer a palavra final dele, depois eu faço a minha palavra final, e o professor Alessandro faz a palavra final dele e faz o fechamento da nossa live, ok? A Patrícia está colocando para a gente aqui, Boa na Rede, a melhor escola de futsal de Porto Alegre, ensina valores e o respeito à diversidade. Muito obrigado, Patrícia, olha, esse é um daqueles elogios, assim como o professor Alessandro se sentiu lisonjeado quando o André, aluno dele, acusou aquela mão. Eu também me sinto lisonjeado como uma mãe, né? Dá um elogio como esse. Muito obrigado, Patrícia. Fico muito lisonjeado de receber esse elogio. O Guto Costa coloca assim, parabéns, pessoal. Prazer estar acompanhando vocês. Grande abraço. Alguém conhece o Guto? É alguém do meio do Bira, do Alessandro? Não? Então, Guto... Não estou lembrado. Pelo apelido aqui não consigo... perceber. Pode ser uma falha nossa. Matheus Machado está presente também, professor da Escola de Voleibol do Monteiro, grande formador também. Guto Costa, seja bem-vindo. A gente só perguntou se alguém te conhecia para a gente poder referenciar um pouco mais a tua presença. Mas é um prazer te ter aqui. Agradecemos a presença aí e as palavras. Professor Bira, as tuas palavras finais, uma síntese, então, do nosso encontro sobre esporte na escola, professor Biratã, por favor. Pois é, fiquei pensando aqui como a gente estava falando de esporte, modalidades esportivas, fiquei pensando assim que um time, né, quando 2 times se encontram para fazer um jogo, geralmente ficam motivados, porque um time vai encontrar o outro para jogar, né? E aí o meu fechamento seria a importância daquilo que a gente está fazendo aqui, que são as lives, né? No sentido de que a gente que está propondo esses temas, a gente fica muito motivado
sabendo que do lado de lá vão ter colegas nos assistindo, né, e dando as suas colaborações, e isso fortalece para que uma live ela seja interessante, né, não fazendo aqui nenhum nariz para cima, mas eu penso que a gente tem conseguido trazer assuntos bacanas, porque a gente sabe que quem está entrando, entra sempre com colaborações muito ricas, assim, né? E um prazer muito grande em ver colegas da gente dando apoio, dando força, colegas da mesma profissão também, né? E não só da nossa profissão, mas, assim, querendo dizer para esse momento que o que seria de uma live se do lado de lá não tivesse alguém nos assistindo, nos prestigiando, fazendo as suas críticas, né? E eu me sinto muito feliz, assim, né? E hoje, né, mais ainda, porque somos 3 colegas que trabalhamos na mesma instituição, né? E quero agradecer por mais esse momento, né, de poder falar um pouquinho da vivência da gente e deixar muito claro que aquilo que eu falo não é lei, né? Aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo, né? E são momentos que a gente está aí para aprender, né? E, enfim, estou muito feliz, agradecido, agradeço a cada um de vocês e a cada um dos participantes e show de bola. Antes de eu fazer a minha palavra final, vamos prestigiar as pessoas que estão aqui. Na palavra final, a Ivana De Paoli, grande professor Bira, parabéns. Pode referenciar a Ivana para nós aí, Bira? A Ivana, ela foi trabalhou durante muitos anos na parte administrativa do Rainha do Brasil, e depois, lá no Rainha, além das aulas de educação física, eu trabalhava com ginástica para as mães, para os funcionários, e ela participava bastante, né? E a Ivana, atualmente, ela trabalha na parte administrativa do Colégio João 23, também muito querida, uma amiga de muitos anos, um beijo bem grande. A nossa querida coordenadora do Monteiro Lobato, Kátia, coloca, mais uma vez, parabéns, guris. Guris do coração. Obrigado, Kátia, hein? O Guto coloca, Guto Costa, conheço a Escola Bola na Rede. Conheço a Escola Bola na Rede, referência. Obrigado, Guto. A Patrícia coloca, elogio também o professor Alessandro Matos, professor maravilhoso, está mandando muito bem nas lives. As crianças amam as aulas dele. É verdade. Inventando, todos juntos. E ela diz, sempre tem novidade. O Miqueias coloca, lá o nosso professor de educação física lá do Rio Grande do Norte. A live de hoje viu o tema muito massa. Infelizmente, não peguei o início e depois precisei sair. Voltei já no finalzinho, mas esse trio são 1000. Obrigado, Miqueias. E lembrando que a live vai ficar gravada aqui na minha página, fica à vontade depois de poder assistir. Olha a professora Wendy aqui, professores maravilhosos. Que felicidade ter a professora Wendy com a gente, né? Uma super educadora. Atualmente trabalha no Colégio Farroupilha, não é isso, Bira? Isso, fez o último curso nosso, Jogos Cooperativos, e levou um participante atuante, que foi o mais filho dela. novo da história, né? O mais novo. Acho que não, ele tinha um mês e pouquinho, eu acho. Pois, olha. Ele recém tinha nascido. Querido. Muito legal. Não recordo o nomezinho dele, daqui a pouquinho, se a gente puder mandar para a gente aí. Querido professor Norberto coloca, sempre aprendendo muito, escutando vocês, da mesma forma. Olha quem está aqui, o nosso grande craque do Monteiro Lobato, Antônio Almeida. 3 grandes craques, sucesso, fenômenos. O Antônio, olha, Antônio. Grande abraço, Antônio. Nossa. Muito do Monteiro Lobato. Mas eu vou te dizer, tu me ajudou muito a crescer como professora. Nós tivemos alguns arranca-rabos, né, Antônio, lá no Monteiro, mas, cara, eu acho que nós dois crescemos muito com aquelas as nossas situações, assim, e sempre te considerei um aluno muito querido, mas eu acho que a gente cresceu junto nessa história, né, Antônio? E o filho da Wendy é o Antônio também, não, é Antônio, o filho da Wendy também é Antônio. Que coincidência, né? Bom, vamos então à minha parte final, então. Eu queria dizer o seguinte, que as lives, elas são derivadas, na realidade,
de um processo de buscar socializar conhecimento acadêmico, né? Eu e o Bira temos essa particularidade, né, Bira, de falar muito, de estudar muito, de conversar muito, e a gente sempre teve essa necessidade de querer compartilhar conhecimento, porque a cada nova conquista, a gente não quer guardar para a gente o conhecimento, a gente quer colocar para fora, a gente quer socializar. Um dos principais pontos da academia, né, tanto quando eu fiz o mestrado como atualmente o doutorado, um dos maiores desafios que a gente tem lá é socializar o conhecimento de lá, para o conhecimento não ficar guardado, armazenado lá. E esse é um dos grandes objetivos que eu aprendi, tanto no IPA, como atualmente na Unilassalle em Canoas, essa socialização do conhecimento. E, como diz o professor Bira, essa troca, essa integração, essa troca de conhecimentos entre os convidados e as pessoas que estão assistindo a live, para mim não tem coisa melhor. Eu, quando entro numa live, já comentei com o Bira, a primeira coisa que eu faço é dar um oi para os participantes, quando eu estou assistindo a live, e ao fazer alguma pergunta. Se alguém me dá um retorno e responde a pergunta, poxa, eu vou continuar ali, porque eu vou me sentir prestigiado, né? Mas eu já fiz muitas lives, às vezes eu dou oi, faço perguntas, e as pessoas vão deixando a coisa passar, e eu acredito, e isso é uma coisa que eu e o Bira, desde o início, a gente procurou preservar aqui, que a live não fosse só eu, o Bira e mais um convidado, fosse mais pessoas integradas, e acho que, né, Bira, que aos pouquinhos a gente está conseguindo atingir esse objetivo. Né? Com certeza. Deixa eu ver o que a gente botou aqui. O Antônio, estamos esperando o próximo curso. Puxa, Oba! Vai curtir mais o próximo, né? Que legal. Né, Bira? Ele brincava com os materiais dos jogos cooperativos, ele dormiu no colchão dos jogos cooperativos, né? Um beijão, amada Denise. Então, da minha parte, gostaria, então, de agradecer a todos os participantes, mais uma vez, agradecer ao Bira pela gentileza de poder estar fazendo a live com ele, e agradecer muito a presença do professor Alessandro, que além de ser um grande colega, um grande amigo, satisfação em tê-lo conosco. Então, pedir que o Alessandro, então, possa fazer a resenha final dele e poder fazer o fechamento da nossa live. Por favor, professor Alessandro. Joia. Gente, em primeiro lugar, agradecer o convite, né? Tenho participado, né? Observado muito vocês nas lives e é um processo, assim, de crescimento pessoal, não só profissional, muito grande, né? Ainda mais com o enriquecimento dessas pessoas que participam e dão os seus depoimentos, e pessoas muito, muito profissionais, muito embasados, né? E eu queria deixar um depoimento aqui, que tu falaste sobre crescimento pessoal, né, Daniel? Eu vou falar sobre um crescimento pessoal e profissional que talvez nem o Bira saiba. Vou tentar ser bem rápido aí, né, para não prolongar muito. Estava fazendo um trabalho de conclusão de curso que era sobre mini voleibol na escola, mini voleibol mais para o lado competitivo, porque eu, né, oriundo da competição, e eu fui entrevistar um professor Ubiratã, no Colégio Monteiro Lobato. E o Bira, né, me falou da sua posição, que ele não concordava muito com a competição, com o lado tão competitivo, que ele vinha como ferramentas principais outros valores, né? E eu saí dali, né, ele respondeu as minhas perguntas, eu saí dali um pouco intrigado, um pouco discordante da posição do Bira, porque eu vinha do lado competitivo. E anos depois eu tive a felicidade de entrar no Monteiro, um projeto de voleibol, depois conhecer mais a fundo o trabalho do professor Bira, depois, né, ter o prazer de ser o colega dele. Eu queria te dizer, Bira, que te enganas muito quando tu acha que tudo que tu está trabalhando, né, sobre as relações, sobre a formação do ser humano, né, integral, não tem valor, tem um valor fundamental. Né? Eu te digo que, desde que comecei a trabalhar no Monteiro, a minha formação como treinador, como formador, ela foi outra. Né? Eu acho que tu me complementaste muito com a tua forma de dar aula, com a tua forma de valorizar a formação integral do aluno, de fazer o aluno se sentir à vontade, se sentir bem e de usar o esporte como uma ferramenta, assim, né, de explorar aí os sentimentos dos alunos e nós conseguirmos auxiliá-los, muitas vezes, em coisas que vão muito além do esporte. Então, quero te agradecer, né, esse aprendizado desses anos todos. E é isso, gente. Muito obrigado. Sem palavras, meu camarada. Sem palavras. Me emocionei. Muito obrigado pelas tuas palavras.
Não, eu que te agradeço esses ensinamentos, tu e o Daniel, né? Mas esse momento aí nosso de vida foi muito interessante. Então, uma boa noite a todos e até o próximo encontro aí, pessoal. Tudo de bom? Boa noite, queridos. Até mais. Valeu, pessoal. Um abraço, hein? Tudo de bom. Beijo no coração. Beijo para todos. Beijo, valeu. Obrigado.